O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, esteve reunido com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. Na ocasião, o presidente da Ordem requereu preferência na apreciação da proposta da súmula vinculante número 18. Por meio dela, a OAB e entidades representativas da advocacia pública pretendem que a Corte edite enunciado declarando a inconstitucionalidade da admissão de não concursados para exercerem atividades próprias de advogados públicos. A medida irá fazer com que os cargos em comissão de diretores jurídicos de órgãos públicos sejam ocupados exclusivamente por profissionais da carreira. A Ordem dos Advogados do Brasil vem demonstrando preocupação diante das dificuldades e obstáculos enfrentados por advogados de cada estado do país para se adequarem de forma imediata ao processo judicial eletrônico. Esse foi o principal tema discutido por diretores da entidade e dirigentes de seccionais durante uma reunião realizada na sede do Conselho Federal da Ordem, em Brasília. O processo eletrônico foi implantado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2011 para agilizar a tramitação dos processos, reduzir o uso de papel e facilitar o acesso de advogados e também da população. Mas a digitalização preocupa a Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, o presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, fez uma reunião de trabalho com os presidentes das seccionais da Ordem. A intenção era debater sobre o assunto e trocar experiências. O presidente da OAB de Pernambuco, Pedro Henrique Reinaldo, foi o primeiro a falar. Ele criticou a implantação dos processos eletrônicos. Disse que apenas 25% dos advogados pernambucanos têm acesso ao sistema, o que dificulta o trabalho. Então, na verdade, 75% dos advogados hoje estão alijados deste mercado de trabalho, do acesso à jurisdição através da via eletrônica. Acredito que isso conflita com um preceito constitucional elementar de acesso à justiça. E não estamos falando apenas do mercado da advocacia, do ganha-pão do advogado. Estamos dizendo que por trás do advogado existem seus clientes, os jurisdicionados, destinatários essenciais da justiça, que são eles que estão sendo diretamente também violados à medida que o seu representante, o seu constituinte, não tem como acessar a justiça. Ele terá que escolher um outro advogado e o seu advogado que não tem essa aptidão ou não está certificado, ele vai se dedicar talvez a outras atividades, quem sabe vender banana na feira, não se sabe o que é que ele vai fazer, comprar uma praça de táxi. O presidente da Ordem no Distrito Federal também relatou as dificuldades que os advogados da capital federal enfrentam ao acessar os processos eletrônicos. A reclamação vem exatamente no sentido, senhor presidente, de que a sensação que se tem é de que o advogado não participou em nenhum momento da formulação desse processo judicial eletrônico. E posso garantir, e aí eu garanto, pelo que conheço da advocacia do Distrito Federal, que ela não está preparada, e ela não foi preparada pela seccional, pela entidade, pelo Conselho Federal, inclusive num programa de âmbito nacional, para atuar dentro do processo judicial eletrônico. Conheço os advogados daqui, conheço as salas dos advogados e conheço a estrutura da própria seccional. A Ordem dos Advogados, a seccional, não tem condições hoje de atuar nos seus processos dentro do processo judicial eletrônico, por falta de estrutura. Então, eu tenho bastante preocupação em relação à implantação do processo judicial eletrônico da maneira como vem sendo feita, sem debate, sem conhecimento dos advogados, e digo que o prejuízo será muito grande. Mas a implantação dos processos eletrônicos dividiu opiniões. Para os presidentes de Tocantins e Sergipe, a experiência deu certo e agradou. Construímos o PJE em diversas mãos. Então, o TRT disponibilizou servidores em todas as salas da OAB. Nós ligamos aqui o Conselho Federal, pedimos que tivesse uma relação muito mais próxima com a CERSAINS, que até aquela oportunidade havia divulgado muito pouco a questão da certificação, e a CERSAINS praticamente ficou lá em Sergipe durante 30 dias, e a gente pediu, mas retornaram lá, e fizemos diversos cursos, seja nas salas dos fóruns, na sala do TRT. O TRT disponibilizou servidor durante 60 dias nas salas da Ordem. Nós fizemos convênios com as faculdades
e criaram diversos laboratórios para aulas de 50 a 100 alunos. Nós tivemos pelo menos aí umas 20 turmas. Quando existia algum tipo de problema um pouco mais acentuado, levávamos ao Tribunal do Trabalho e logo se resolvia o problema. Então, eu quero aqui transmitir aqui o nosso testemunho de que hoje a preocupação nossa é o retrocesso disso. Lá o processo eletrônico é 100%. Claro que a nossa realidade é diferente das demais seccionais, sobretudo as maiores. Nós temos, numericamente, a inscrição 7.500, mas temos mais ou menos entre 4.800 advogados a 5.000 advogados. Claro que é uma seccional pequena, é um estado pequeno, mas o que eu posso testemunhar é que lá, efetivamente, os advogados hoje, se retroceder a isso, vão reclamar, porque os processos estão andando, diminuiu o papel, tempo de trabalho, os processos efetivamente andam. Claro que lá nós também tínhamos uma realidade que o Tribunal da 20ª Região sempre foi referência de celeridade, mas estamos muito bem, obrigado, nesse sentido. O que me impressiona é que nós temos duas situações. Uma, e eu tenho que trabalhar dessa forma, uma situação é urgente, que é o processo eletrônico da Justiça do Trabalho. Uma situação imediata, que são as questões que envolvem o processo eletrônico na Justiça Comum. E as demais questões, e essas vêm em ordem de importância, e aí eu posso citar a questão da certificação e todas as demais. E dessa forma, senhor presidente, eu já faço o primeiro requerimento, em regime de urgência, a convocação de todos os presidentes de comissões, porque eu preciso escutar a base, saber o que é bom para Sergipe e saber o que não está bom para os demais. Porque, a partir desse momento, eu faço um relatório circunstanciado, apresentando ponto a ponto, inclusive com as provas que eu já fiz a verificação com a OAB do Rio de Janeiro, e nós vamos ter um documento para apresentar ao Pleno do Conselho Federal. A partir desse momento, o Pleno do Conselho Federal, trabalhando em cima dessas questões de urgência, necessidade imediata que nós vamos traçar, nós teríamos aí, sim, as diretrizes da condução dessa comissão. Durante a reunião de trabalho, os representantes das seccionais puderam ainda sugerir temas para a próxima reunião do Colégio de Presidentes, que vai acontecer no mês de abril, em Belém.